paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Diácono Evaldo e nessa oportunidade nós vamos falar sobre as 6 ofertas do Evangelho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Visite o nosso canal Evangelho da Cruz. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta nossos vídeos e compartilhe para que mais vidas sejam abençoadas. Louvado seja Deus. E a palavra de hoje para nossas vidas está na carta aos Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 20, que está escrito: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Glória a Jesus. Então, nessa mensagem aqui que nós vamos falar sobre as 6 ofertas do Evangelho, a primeira é a paz para os turbados. 2, respostas para o paciente. 3, perdão para o culpado. 4, alegria para o triste. 5, poder para o fraco. E 6, vitória para o que tem fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. O salmista, no Salmo de número 37, versículo de número 11, o salmista está falando que mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Louvado seja o nome santo do Senhor. O próprio Jesus também no Evangelho escreveu, João capítulo 14, versículo 1, diz: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ou seja, na presença de Deus se deleitarão na abundância de paz, como disse o salmista, porque os mansos herdarão a terra. Aqueles que são bem-aventurados, como disse Jesus nas bem-aventuranças em Mateus capítulo de número 5. Louvado seja Deus. É uma oferta do Evangelho para as nossas vidas, a paz que o mundo tanto busca, a paz que o mundo tanto procura. Jesus Cristo também diz no mesmo capítulo de número 14 do Evangelho de João: a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Louvado seja o nome santo do Senhor, que vive e que reina para todo sempre, aleluias. Então, 2, a resposta para o paciente. Salmo de número 40, que diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor, ele vai operar em nossas vidas e sempre tem operado. Sempre nos momentos oportunos, nas horas da necessidade, ele se manifesta de forma mais concreta, onde nós vemos, porque o Senhor, todos os dias, o Senhor está operando em nossas vidas, porque a palavra diz que novas são todas as manhãs as suas misericórdias em nossas vidas. Mas tem algumas petições que nós vamos ter que esperar, como o salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Louvado seja Deus. No Salmo de número 34, versículo 4, 5 e 6 está escrito: busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou esse pobre. O Senhor o ouviu e salvou de todas as suas angústias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Paulo estava preso em uma prisão junto com Silas, onde nós conhecemos bem essa história. Paulo foi açoitado por causa da pregação do Evangelho e preso, mas diz que lá Paulo e Silas adoravam a Deus e oravam, e houve um terremoto naquele lugar e veio o livramento do Senhor para a vida de Paulo e Silas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou seja, clamou esse pobre ao Senhor e
o ouviu e salvou de todas as suas angústias. Louvado seja o nome santo do Senhor. 3. Perdão para as nossas culpas. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor tem perdão para os culpados. No livro de Isaías, capítulo 55, versículo de número 7, somente a parte B que diz: torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor, Ele tem perdão para as nossas vidas, através do sacrifício de seu Filho Santo, como está escrito nos livros, em toda a Bíblia. Deus está falando de perdão para com o homem, desde o princípio do mundo, como está escrito em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, que o Cordeiro de Deus já estava morto antes da fundação do mundo, porque Deus já estava preparando o perdão para as nossas vidas. É a terceira oferta do Evangelho para nossas vidas da parte de Deus. Tem perdão para os culpados. Você que está se achando culpado, que não tem mais jeito, eu quero dizer para você que tem jeito. O sangue de Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra diz que se nós andarmos na luz, como na luz Ele andou, se temos comunhão um com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Daí somos livres de todas as culpas. Louvado seja Deus. Está escrito na primeira carta de João, capítulo 1, versículo de número 7. 4. A quarta oferta do Evangelho que vem de Deus para nossas vidas. A alegria para os tristes. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Capítulo 14 do Evangelho escreveu João, nós podemos encontrar, louvado seja Deus, aleluias, Deus falando ao seu povo, próprio Jesus, nos ensinando que existe uma forma da tristeza ser tirada da nossa vida. Mas como? Olha o que Jesus disse aqui no Evangelho de João 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, disse Jesus na primeira parte desse versículo. Aleluias. Então, se você está triste, está abatido, saiba que da parte de Deus existe uma promessa que está no Evangelho, como é essa oferta de número 4, que o homem que está triste, que está abatido, Deus tem um Consolador para as nossas vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, porque o nosso consolo vem da parte do Pai, pelo seu Espírito Santo, que nos consola nas horas das tristezas, nas horas das angústias, nas horas de nossas dificuldades, quando nós parece que não vamos mais suportar. Ele entra lá e nos consola no leito, como eu passei no hospital 6 meses e 22 dias, e tudo completando numa internação de 1 ano e 7 meses. O Espírito Santo foi quem me consolou naquele lugar. Foi Ele que me sustentou, porque Ele alegra os tristes. Louvado seja o nome santo do Senhor. A quinta oferta de Deus para nossas vidas, que está escrito também nos Evangelhos. Também está escrito, louvado seja Deus, o poder para os fracos se revela nas Escrituras. Aqui mesmo, nesse capítulo de número 3 da carta aos Efésios, versículo 19 e 20, em uma das orações de Paulo aos Efésios, ele diz: conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos,
Louvado seja o nome santo do Senhor. Segundo, o poder que em nós opera. Glória a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você está se sentindo fraco, saiba que no Senhor nós temos abundância de poder. É a fonte do poder, é a fonte da glória. A palavra diz também que no capítulo de número 9, carta a Neemias, o livro de Neemias, aliás, ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se você está fraco, saiba que Deus pode dar muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, porque o poder opera em nós. Paulo disse, é quando estamos fracos é que somos fortes. Deus disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, é quando estamos fracos é que somos fortes. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a quarta oferta do Evangelho de Deus para nossas vidas, que é revelada no Evangelho, é a vitória para os que têm fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós podemos ler na primeira carta de João, no capítulo de número 5, que ele escreveu para a igreja. Ele diz no versículo 4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Louvado seja Deus. Só podemos vencer se for pela fé. Não tem outra forma, porque a mesma palavra diz também na segunda carta aos Coríntios. Louvado seja Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4. Nós podemos ver exatamente quais são as armas que nós podemos batalhar contra as forças do mal. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nesta carta, Paulo vai revelar no versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Se você pensa em vencer, você tem que lutar para que vença pela fé, pois a verdadeira vitória não é uma vitória construída a partir da nossa sabedoria, das nossas forças, da nossa inteligência, com armas físicas, como o homem usa nas guerras nos dias de hoje, mísseis, fuzis, pistolas e muito mais, minas. Não são com esse tipo de armas que nós vamos vencer, porque a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas as Escrituras revelam através de Paulo, em Efésios capítulo 5, que a nossa batalha é contra as potestades, é contra os principados, é contra o príncipe das trevas desse século, é contra as hostes espirituais nos lugares celestiais, ou seja, não são visíveis. Nós lutamos contra uma hoste espiritual, e para nós vencermos ela é através da fé. Eu não vou poder pegar um fuzil e atirar num espírito, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas a nossa vitória, ela vem pela fé. Ele diz na palavra, louvado seja Deus, é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Louvado seja Deus. Então, sejam vencedores em Cristo Jesus. O Evangelho nos oferece essas 6 maravilhas. Deus, através do seu Espírito Santo, nos concede paz para os turbados, respostas para os pacientes, perdão para os culpados, alegria para os tristes, poder para os fracos e vitória para os que têm fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pai querido, santo, maravilhoso, eterno, eu te louvo e te agradeço nesse momento, Pai, pela tua bondade, graça e misericórdias. Que o Senhor continue, Papai,
nos fortalecendo, trazendo paz, Senhor, paciência, papai. Ó, Pai, os tristes que o Senhor nesse momento, papai, venha consolar, os fracos que o Senhor venha fortalecer, e os que não têm fé, o Senhor venha acrescentar fé, venha dar sabedoria a eles, Pai, porque o Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da Tua palavra. Ó, Deus Santo, maravilhoso, livra-nos da culpa, perdoa nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus, cobre-nos com o seu sangue santo, papai, que nos purifica de todo pecado. Abençoa teus filhos que nos ouvem nesse momento e dá vitória, papai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te peço, porque teu é o reino e o poder e a glória é para sempre. Amém. Louvado seja Deus.